Fala galera, aqui tá falando o professor Rodrigo e vamos dar a nossa continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação em Python. Hoje é a nossa aula 5. Nossa aula 5, galera, nós vamos entrar aí para falar um pouco entre listas e array. Tá? A lista em Python é uma coleção de itens que pode conter elementos de vários tipos de dados, que podem ser numéricos, valores lógicos de caracteres, etc. É uma coleção ordenada que suporta indexação negativa. Uma lista pode ser criada usando um colchete, né? Abriu e fechou o colchete, contendo valores de dados. O conteúdo da lista pode ser facilmente mesclado e copiado usando as funções integradas do Python. Já um array, gente, um array é um vetor que contém elementos homogêneos, ou seja, pertencentes ao mesmo tipo de dado. Ou seja, se você tiver somente números inteiros, ou strings, ou float, né, você tem um array. Se você tem agora um nome, né, que é uma string, um inteiro, uma idade, né, que é um inteiro, e sei lá o que mais, é uma lista, tudo bem? Aqui estão as diferenças entre lista e array em Python. Tá aqui, tá? Depois vocês param, peguem o material de vocês e dêem uma maior leitura, tá? Mas focando nisso aí, a lista pode consistir em elementos pertencentes a diferentes tipos de dados. O array consiste apenas em elementos pertencentes ao mesmo tipo de dados. No sumo, galera, a gente não vai ter muita diferença. Eu acabo também chamando tudo de lista, tá, gente? Se o professor falou lá que tá lá diferente, tá diferente, tá com os valores iguais, a gente sabe que é um array, o professor falou que é lista. Eu acabo falando sempre lista, tá? Por falar mesmo, tá? Mas tá aqui a diferença, deu uma leitura maiorzinha aqui, tá? E eu vou continuar. O array em Python, né? O que é o array? O que é a lista em Python, galera? Até o momento a gente viu variáveis do tipo simples, né? Do tipo simples, ou seja, é uma variável que recebe um valor por vez. Você pode até preencher ela futuramente com outro valor, porém ela só recebe um por vez. Os array, a lista, né, eles já são uma variável do tipo composta. Você pode colocar vários valores lá dentro, tá? Por que usar os arrays em Python? Agora, qual é a vantagem de usar o array em Python? Imagine que vamos fazer um aplicativo de clima, que você vai mostrar várias informações sobre o tempo de onde você mora. Uma das informações que mostraremos nesse app é a temperatura média mensal. Podemos fazer o seguinte para guardar essas informações. Olha lá, criamos quantas variáveis ali, gente? Essas variáveis são as simples que a gente viu até o momento, né? Temperatura janeiro, temperatura fevereiro, março, abril, maio. Essas variáveis estão recebendo um valor, cada uma delas, né? Já utilizando ali uma lista, né? Vamos focar na lista, tá, gente? É um array, né? Mas a gente vai focar na lista. A gente pode receber ali, ó, criou uma temperatura média, um colchete vazio. Ali você está criando uma lista vazia, tá, gente? Está criando uma lista vazia e depois apendando esses valores. Ó, temperatura média apende ao primeiro valor. Temperatura média apende ao segundo valor. Até o último, que é o 22.9. Tá? A gente já viu o apendar, né, gente? O que é o apendar? O apendar é a inclusão de valores. Tá? Mas nada impediria, gente, vocês criarem lá a temperatura média e já colocando 31.9, 35.4, 26.4, 24.3, e 22.9. Nesse caso aqui, ele criou a lista vazia e foi incluindo os valores futuramente. Tranquilo? Parte sempre do princípio, gente, que lá são 5 valores que a gente colocou, correto? O primeiro valor é sempre na posição 0. Se você quiser aquele valor específico, a posição dele é 0, tá? Então, são 5 valores, então 0, 1, 2, 3 e 4. A sintaxe. Sintaxe do array tem diversos formatos. A declaração direta utiliza colchete, como já falei para vocês, né? Ó, a primeira parte aqui, né, criando um array vazio. Aqui, gente, a gente já cria um array com 5 elementos lá dentro, tá? E aqui abaixo a gente colocou 5 valores diferentes lá dentro. Tranquilo? Então, tem o exemplo de array aqui, já utilizando ali o nosso primeiro comando de looping,
tá? Que a gente vai fazer um exercício aqui que a gente vai pegar. Então, a aula de hoje a gente está falando sobre um array, né, listas, e também no nosso primeiro comando de loop, que é o comando for. Então, vamos lá entender aqui. Criamos o array vazio, né, e appendamos os 5 valores deles. Então, eu utilizo um comando para imprimir. Eu quero imprimir cada um desses valores. Então, eu utilizo o for. O for é o comando de repetição, o comando de loop. Ao lado dele tem uma letra i, tá? Essa letra i é uma variável, gente. Esse i aqui já pega lá dos primórdios da programação, que a gente sempre fazia o for i, tá? Mas não necessariamente a gente precisa usar essa letra. Você pode colocar um a, pode colocar um nome ali, uma variável, sei lá, quantidade. Escrito ali, for quantidade em temperatura média. Ou seja, esse for ele vai iterar por dentro da variável composta, da lista, né? Que é a temperatura média. Então ele vai lá, ó. Cadê o ponteiro que eu me perdi aqui? Opa, voltei tudo aqui. Deixa eu passar aqui de novo. Tá. Então, for i. For i em temperatura média. Ele vai começar lá com o 0, tá? Então ele vai lá em temperatura média. Print i. O que ele vai printar a primeira vez? Ele vai printar o primeiro valor lá, que é o 31.9. Aí ele vai subir de novo. For i. Aí ele vai para o 1. I em temperatura média. Então vai imprimir agora o 35. Vai imprimir depois o 26, o 24, o 22 e finalizando assim. Tranquilo, gente? De boa? Beleza? Estrutura de repetições ou loopings. A estrutura de repetição for, while, for com else, for com range, funções range e enumerate é como construir loops com elas, tá? Percebam, gente, que o for com else e o while também com else, né? A gente aprendeu lá no comando if que o else é sempre a negativa, né? Então, aquele mesmo exemplo que eu dou, né? Se o if, né? Se amanhã tiver sol, eu vou à praia. Se não, não vou. Então, ou ia dar a resposta positiva ou a negativa. O for com else desse momento, o else aqui ele também é a negativa, só que ele sempre vai acontecer. Quando acabar a iteração lá das repetições do for, ele sempre vai retornar o else, tá? Então, primeiro ele vai fazer toda a repetição do for, depois ele vai terminar com o else. Deixa eu acabar de ler aqui. Introdução. As estruturas de repetições são recursos da linguagem de programação responsáveis por executar um bloco de código repetidamente através de determinadas condições específicas. O Python contém 2 tipos de estruturas de repetições, a for e a while. A while é o enquanto. Looping for. O for é utilizado para percorrer ou iterar sobre uma sequência de dados, seja ela uma lista, uma tupla, uma string. Gente, a lista, a gente entendeu que abre um colchete, né? É um colchete, né? Já uma tupla, gente, é a mesma estrutura da lista, tá? Só que ela é entre parênteses, tá? Então, em vez do colchete, a gente usa o parêntese. Qual é a diferença da lista e da tupla? A lista, gente, a gente pode inserir valores após, tá? Já a tupla não. Se eu criei uma tupla ali com 4 valores, né? Exemplo da temperatura média. Se a gente utilizou aqueles 4 valores de temperatura média, eu não posso incrementar mais um, tá? Eu não posso appendar nada. Ela não modifica, tudo bem? Executando com um conjunto de instruções em cada item. Como você já sabe, o Python utiliza de indentação para separar os blocos de código. Nos loops, utilizando o for, não é diferente. Sua sintaxe básica é for, nome da variável, que eu falei lá, né, gente? Que pode ser o i, mas pode ser outras variáveis. In e o iterável, que a gente pode iterar aí sobre uma variável, né, sobre uma lista. Pode iterar sobre o range. O range é intervalo. Um range de 6 vezes. Bota lá, range, abre parênteses 6. Então, são 6 repetições que a gente vai fazer. Ou até mesmo um texto, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, dá um exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. Olha aqui. Vou dar um exemplo, ó. For i, tá? Ou pode ser qualquer coisa, tá, gente? QT, tá? E em range e 2. Tá? Aqui, opa, dois pontos. Aqui, gente, ele vai repetir
duas vezes, tá? Então, vou dar um print aqui, ó. E eu vou executar para ver. Olha o que vai dar aí. 0 e 1. Ou seja, ele repetiu duas vezes, ó. Lembrando que o i começa com 0 e depois vai para o 1, tá? Se a gente botasse aqui um intervalo de 5 e executasse, ele ia 0 até o 4. Beleza? O range, ele é um intervalo, tá? E também eu posso iterar sobre strings. Olha lá. O que você acha que vai retornar aqui, gente? Parou para pensar? Ele vai iterar sobre essa string. Então, ele vai retornar cada letra dessa string. Olha lá, deixa eu diminuir um pouco o zoom. Rodrigo. Tá vendo aí? Tá? E também pode iterar sobre as variáveis compostas, que é o quê? Uma lista. Tá? Essa lista não existe, né? Então, vai dar um errinho aqui. Mas eu posso criá-la aqui agora, ó. Lista. Lista vai receber colchete de 8. Não, vou botar os números aqui, tá? 1,2,3,6,8. Então, são quantos valores? São 5 valores, né? Lembrando que começa com 0, 1, 2, 3 e 4. Quando eu clicar aqui, ele também vai iterar sobre esses valores. Então, vai retornar todos os valores que tem dentro daquela lista. Então, vou apagar aqui e vamos voltar para lá. Dá um exemplo. Olha o exemplo lá. O exemplo que eu acabei de usar, né, gente? Olha lá. Deixa eu vir aqui. A lista, criei com 1, 2, 3, 4, 5 valores. Lembrando que é 0, 1, 2, 3, 4, né? A posição. Né? Então, ele faz o for item. Não utiliza o i. Olha lá. Em lista. A lista é a nossa lista aqui em cima. Printou cada item dessa lista. Existe outra forma de se utilizar o for, que é utilizando a estrutura for else. Como eu falei para vocês, o else é a negativa do if, né? É o senão. Só que no for ele sempre vai aparecer quando acabar o número de repetições, tá? Então aqui, adicionar o else ao final do for nos possibilita executar um bloco de código após o iterável ter sido completamente percorrido. Olha lá. Print. Todos os itens foram exibidos com sucesso. Deixa eu colocar lá para vocês visualizarem. Dá um Ctrl Z aqui, retornei. Ó. Então, já que eu posso utilizar o else, e aqui eu coloco a mensagem, print. Acabou. 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 Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir cada item dessa lista. Terminou, aí ele cai para o else. Ele acaba sendo também a negativa, né? Do comando for. Porém, lá no if, ou ele exibia uma ou exibia outra. Aqui não, ele sempre vai exibir a mensagem, tá? Então, ó, vou dar o play aqui e vou verificar que ele vai retornar. Se eu colocar um print aqui também, gente, ó, sei lá, print e um traço. Esse traço sempre vai aparecer dividindo todo o item lá dentro, olha lá, tá vendo, ó? Tá? Porque ele está dentro do looping for. Olha lá. Tá vendo? Então ele vai repetir a sequência e depois vai finalizar com o acabou. Voltei lá. Exemplo de loop com for. Olha lá. Agora vamos ver um exemplo de como podemos percorrer tipos de dados diferentes utilizando o for. Para iterar sobre listas e imprimir cada item da lista. Aqui eu tenho uma lista que tem alguns dados, que são o processador, teclado e o mouse. Então, ele vai percorrer lá cada item dessa lista, vai printar o item, né? Então, aqui, ó, ele vai retornar cada palavrinha que está lá dentro, gravada, cada texto, né? Cria um array que receba 3 logins fixos, ADM, SUP, USU, e ao final exiba todos eles. Tranquilo e calmo, né, gente? Vou dar aquele tempinho, parou? Realizaram? Conseguiram? Então, vamos lá para a resposta. Eu preciso de um array que, vou rodar aqui para zerar, que receba 3 logins fixos. Então, vou criar aqui um login. O login vai receber um array, né, uma lista, que vai receber o ADM, vírgula, o SUP, vírgula, e o USU. Feito isso, eu quero imprimir todos eles. Então, o que eu vou fazer? For. Aí eu vou utilizar, sem ser o item, tá? O i, botar o a. For a in login. Feito isso, eu agora posso printar o quê? O a.
Feito isso, ele vai imprimir cada um deles. Matamos o exercício rápido, tranquilo? Pegou facilmente aí o comando for, gente? Então vamos lá. Resposta: login ADM sup usu for item in login. Né? Print item, tá lá dentro, matamos. Exercício 2. Cria um array que contenha 3 logins fixos, né? O ADM sup e usu. Depois você possa inserir um novo registro. Nossa, tá muito mal escrito isso aqui, gente. Perdão. Tá? É porque eu acabo mexendo, eu escrevo isso num bloco de nota nas aulas, gente. E vou escrevendo e acabo depois jogando no material. Perdão aí, como é que tá todo mal escrito aí. Ao final, exiba todos eles, retornando uma mensagem ao fim que todos foram exibidos. Dá para entender o contexto mesmo, mas está escrito totalmente aí bagunçado, né? Professores de português aí, ou qualquer pessoa que estuda um pouquinho a mais, perdoe, tá? Eu escrevo isso num bloco de nota, gente, em aula, vou fazendo e acabo depois jogando, nem revisei. Então vamos lá. Ele pediu o quê? Que um array que contenha 3 logins fixos, ADM, sup e usu. Então nós já temos aqui, ó, né? Tem aqui um array criado. Depois você possa inserir um novo registro, né? Como é que eu posso inserir um novo registro, gente? Pararam para pensar aí? Já tentaram? Conseguiram fazer de boa? Vamos lá. Eu vou fazer aqui uma variável nova, tá? Essa variável nova, como é que eu dou a oportunidade do usuário poder inserir um novo dado? Eu faço input, né? Input, abro parênteses e falo lá, digite um novo login, né? Aqui ele vai gerar a entrada de dados, né? Novo input, digite um novo login. Só que agora eu preciso fazer o que, gente? Guardar essa informação aqui dentro. Como é que eu posso guardar, gente? Qual é o comando que ele inclui? Como é que é o comando? O append, né? Só que eu tenho que fazer o quê? Login.quê? Append. Abro o parâmetro dele. O que eu tenho que colocar aqui para poder inserir lá em login? Vou inserir o nova, né? O novo valor. Agora eu posso rodar aqui, ó. E ele vai me retornar. Digite um novo login. Deus. Retornou ADM, sup, usu e Deus. Beleza? Tranquilo? Aqui também, gente, eu não queria colocar assim, eu já queria fazer algo direto. Você pode simplesmente pegar esse input aqui e colocar dentro do append também, tá? Aqui, ó. Fiz um código mais ali, enxuto, né? Rodei. E olha lá, digite novo login, RRT. Olha lá, e retorna. Tranquilo, gente? Curtiram? Foi tranquilo? De boa? Então aí a gente fica por aqui, esse comando for, e depois a gente dá continuidade à aula. Deixa eu até ver aqui se acabou aqui mesmo. Login fixo lá, ó. Tá vendo? Né? A gente vai falar lá de biblioteca, a gente vai ver essas questões aqui. Tranquilo, gente? Então, ficamos por aqui. Nos vemos aí na próxima aula. Valeu, gente!